A federação, preocupada com o alto índice de acidentes que vem ocorrendo com esses micro-ônibus e com ônibus que é cobrado pelo motorista, na realidade estamos aí nessa luta, nessa batalha, para provar que esse motorista, ele não pode, de forma nenhuma, ter a dupla função. A dupla função é prejudicial, tanto para o trabalhador que opera, quanto para o usuário. Segundo os artigos 26 e 28 do Código de Trânsito Brasileiro, os usuários de vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos. O condutor deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Ainda segundo o Código, essa conduta é considerada infração de trânsito, como consta do artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança consiste em infração, onde cabe punição com multa. A inteligência dos citados dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro evidencia que o condutor de veículo ônibus ou micro-ônibus, neste caso específico o motorista júnior, deve restringir sua atuação laborativa tão somente ao exercício da condução. Desta forma, são observadas as normas gerais de circulação e conduta, indispensáveis, portanto, à direção do veículo, ao transporte de passageiros e à segurança dos demais veículos e pessoas em circulação na via pública. É sabido que o processo de formação e atualização dos condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros não contempla e nunca contemplou seus participantes com quaisquer ensinamentos a respeito da cobrança de passagens. A atividade de motorista prevê a aplicação de conhecimentos e técnicas especializadas que proporcionem aos cidadãos usuários dos sistemas de trânsito e transportes terrestres a máxima segurança durante seus trajetos. Esta resolução estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição dos documentos de habilitação, os cursos de formação especializados de reciclagem e de outras providências. Os cursos especializados para condutores de veículos têm a finalidade de aperfeiçoar, instruir, qualificar e atualizar condutores, habilitando-os à condução de veículos e transporte coletivo de passageiros, entre outros. Caso sejam aprovados no curso e tenham realizado a atualização exigida, os condutores são automaticamente registrados em seu cadastro em âmbito estadual. Sua validade máxima está determinada em 5 anos, sendo que a atualização dos exames técnicos deve coincidir com os exames de sanidade física e mental do condutor. O que nós observamos na atual conjuntura do profissional rodoviário, nos atende especificamente ao motorista, é que tem sido observado na área de psiquiatria, na área de neuropsiquiatria, uma incidência muito grande de transtornos mentais decorrente ao exercício da dupla função. Por que isso? Porque nós temos visto muitos rodoviários comparecendo ao serviço médico nessa área específica, encaminhados por outros médicos, apresentando queixas que são geradas pela sobrecarga, pelo estresse que a atividade vem gerando sobre eles. De que maneira? Exercendo a atividade como cobrador e como motorista, numa carga horária que sobrecarrega. Muitos têm se queixado dessa carga horária. E a dificuldade que eles têm de fazer o percurso da cidade conturbada, nas grandes cidades. E a cobrança que é feita no dia a dia, cumprir o horário. A impossibilidade, quando chega no local, digamos, ponto final, no local de desembarque final de passageiros, ele não tem nem tempo de se ausentar por um período mínimo para se refazer daquela jornada.
Ele tem que prosseguir, e nesse prosseguir, as pressões que ele sofre por parte do sistema de trabalho, no que diz respeito às exigências que a eles são impostas, e também a forma que os passageiros se relacionam com eles, alguns passageiros, leva o motorista que exerce essa função a uma carga muito grande de estresse, a uma carga muito grande de tensão, e ele se desestabiliza com muita facilidade, até porque eles não estão sendo, acredito eu, treinados, preparados para exercer esse tipo de função. Como consequência drástica, diante dos inúmeros e indefensáveis infracionamentos que são imputados diariamente ao motorista júnior, serão computados 20 ou mais pontos no seu prontuário de habilitação. Isso resultará na suspensão de seu direito de dirigir o veículo, conforme preconizado nos parágrafos 1º e 2º do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. A Federação Interestadual dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres reforçam sua preocupação perante a gravidade desta situação. Está vendo esse embarque aqui? Esse ônibus, por exemplo, esse ônibus era 2 portas. A empresa pegou, fechou, lacou a porta traseira, meteu uma chapa ali e passou a ser uma porta acesa. E botou o motorista para cobrar. Então é o motorista que faz a cobrança desses ônibus aí. Esses ônibus transportam cerca de 70 a 80 passageiros. E o motorista tem que fazer a cobrança. Por exemplo, esse ônibus aí, ele só tem uma saída, é a saída pela frente. Se Deus o livre guarde, acontecer algum acidente, os passageiros vão ter dificuldade de sair de dentro do ônibus, porque só tem uma porta de saída. Porque normalmente a saída de emergência, que é pela janela, normalmente essas saídas de emergência, elas são emperradas e ninguém consegue abrir. A obrigatoriedade atribuída ao motorista júnior para a efetuação da cobrança de passagens fere também o artigo 160 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim como tem leis para proibir o uso de celular ou de você fumar no volante, até mesmo existe nos ônibus, nós vemos aí que falha o motorista somente indispensável. O que é isso? Nos mostra a condição de que não se deve tirar a atenção de um trânsito, quando na verdade a atenção nossa está toda voltada ao passageiro. Esse dia eu fui perguntar ao passageiro se ele ia ficar naquele próximo ponto, tudo mais, eu prestando atenção em dar troco, e eu quase acabei causando um acidente, porque eu fui dar atenção e mexendo com o dinheiro, e o sinal fechou e o carro da frente parou de repente, e eu quase ocasionei um acidente. Para os casos de acidentes de trânsito de natureza grave, independentemente da existência de ação penal, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN, instituiu uma comissão de representantes da sociedade civil chamada Comissão Cidadã. Este colegiado, órgão de assessoramento do presidente do DETRAN RJ, tem por competência apurar a autoria dos acidentes de trânsito, decidir pelas respectivas apreensões dos documentos de habilitação dos condutores causadores de acidentes e pelas submissões a novos exames. Assim, conhecida a autoria em processo administrativo, penal ou ambos, a autoridade de trânsito determinará a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do motorista júnior, causador do acidente de natureza grave. Na pessoa do motorista, o excesso de pontos perdidos por infrações no trânsito e por uma sanção penal que pode chegar, inclusive, a cassação da sua carteira e o impedimento de dirigir, leva ele à perda de uma função, ao desemprego e à criação de uma questão social muito mais grave. Porque se levada a ferro e fogo, a lei, a legislação hoje vigente, grande parte desses motoristas já teriam perdido a sua carteira profissional ou estariam temporariamente impedidos de exercer a sua profissão. Contudo, é bom citar o que o próprio Código, em sede penal, prevê para casos de acidentes que resultem em vítima de homicídio culposo ou lesão corporal culposa. São crimes praticados nos artigos 293, 302 e 303, passíveis de detenção e de suspensão do direito de dirigir, em penas que variam de 2 a 5 anos.
é oportuno que seja evocado o Instituto da Responsabilidade Solidária. Ela afeta os condutores e proprietários de veículos de transporte coletivo de passageiros, sendo no caso expressa nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro. Diante da análise profunda e apurada da legislação vigente, é conclusivo que esta não autoriza o condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros, em caso específico o motorista júnior, a exercer qualquer outra atividade